do Flamengo, que tem 9 jogadores em suas seleções. E o Flamengo deu uma sondada aí num jogador lá do Real Betis, do Nelson de Ossa, né? Flamengo finaliza a oferta de 10 milhões de euros pelo atacante do Curitiba. Essa é uma notícia. O Flamengo sinalizou uma proposta de 10 milhões de euros, mais de 60 milhões de reais para contratar Lucas Ronier. Salve, salve nação rubro-negra, essas são as principais notícias do Flamengo. Fica comigo até o final, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, galera, e confere os créditos na descrição. Sem mais delongas, vamos direto pro corte, galera. Vou colocar aqui para vocês comentarem, ó, eu não sei se vocês já comentaram ou não, tinha saído aqui, esses são os times que mais cederam jogadores para a Copa do Mundo. Então tá aí o São Paulo em primeiro lugar com 54, Botafogo e Flamengo, mostra que o Botafogo tem uma história bacana, 50 jogadores cedidos para as seleções do mundo, não é só a seleção brasileira. São 50, Flamengo e Botafogo em segundo, Palmeiras em quarto lugar com 39, vem Vasco, Fluminense, Corinthians, Santos, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Tá aí, André, São Paulo, a gente fala do São Paulo, mas o São Paulo tem uma história bacana, 54 jogadores, o time que mais cedeu jogadores para as seleções do mundo em Copas do Mundo é o São Paulo, André. Vai lá. O São Paulo cedeu o Raí e o Santos cedeu o Pelé. Tá ali. Tá ali, ó. Mas 50, André, são 54 50, São Paulo. 40 não prestam, Lugó. Os que o Santos cedeu da década de 60, da década de 70, batem todos eles. Então, isso aí. Eu quero comentar um pouco sobre o Palmeiras. Vamos falar do Palmeiras, então. Ó. O Palmeiras, Karina, André, que cedeu 7 jogadores para as seleções da Copa do Mundo. O Palmeiras cedeu 7 jogadores para a Copa do Mundo, estão eles aí. E nós vamos comparar também que o Flamengo cedeu 9. Tá aí. 9. Então, o Palmeiras cedeu 7 e o Flamengo cedeu 9. E nós vamos comentar aqui desses jogadores, quais são titulares dos clubes, qual é o seu destaque nas suas seleções. Então, tá aí. Flamengo cedeu 9 jogadores, estão aí, ó. Os 9 jogadores que o Flamengo cedeu estão aí em tela, nós vamos comentar. E o Palmeiras cedeu, Karina, 7 jogadores também estão aí em tela, ó. Então vamos comentar sobre o Palmeiras primeiro. O Palmeiras cedeu Gustavo Gomes, Sousa e Maurício para a seleção paraguaia. 3 jogadores para a seleção paraguaia, André. Nós vamos comentar aqui. E nós vamos comentar também se eles são titulares do Palmeiras, esses 3. O Palmeiras ainda cedeu 2 jogadores para a seleção uruguaia, Piquerez e Emiliano Martínez, 1 jogador para a seleção argentina, que é o Flaco Lopes, e 1 jogador para a seleção colombiana, que é o John Ares. Então, André e Karina, vamos analisar primeiro os 7 jogadores do Palmeiras, 3 jogadores para a seleção paraguaia, 2 para a Uruguaia, 1 para a seleção argentina e 1 para a seleção colombiana, John Ares. André, comenta um pouco dos selecionáveis do Palmeiras, daqui a pouco nós vamos comentar do Flamengo. Vai lá. O Maurício entrou no barco no último minuto, né, Lugó? O Maurício, aquele salva-vida que ele tava com uma boinha do cavalinho, ele pegou aquela boinha, tava afundando o barco, ele se jogou com o cavalinho e ele apareceu na seleção paraguaia do nada, né? O Sousa também sempre ia vir sendo convocado, mas no último amistoso acho que nem entrou, ficou no banco, nem entrou no último amistoso, o Maurício acabou entrando. E o grande nome da seleção paraguaia, capitão, líder, um jogador fantástico, é Gustavo Gomes. Tanto na história do Palmeiras, ele já está como um dos 5 maiores jogadores da história do Palmeiras, quanto na seleção paraguaia. Um monstro de jogador, e eu acho que ele vai até passar o Gamarra em matéria de história. Até o Gamarra, porque o Gamarra era um cara meio introvertido, não era líder. O Gustavo Gomes talvez não seja nem mais bola do que o Gamarra, mas o Gustavo Gomes é muito mais líder, muito mais jogador, muito mais imposição do que o Gamarra. O Uruguai, o Piquerez, ninguém sabe como vai estar. Minha preocupação é de que jeito que a seleção uruguaia vai utilizar o Piquerez. É complicado, eu não sei se ele se recuperou 100%, se vai para um sacrifício. Ó, deixa eu colocar aqui, ó. O pessoal tá falando que o Riai foi convocado. O Riai foi convocado, mas não vai para a Copa do Mundo. Então não coloquei na lista. Não se sabe ainda, hein? Não se sabe, então. Por enquanto, então, ele foi convocado, mas não está convocado para a Copa do Mundo. Por isso que eu não coloquei o Riai. Por enquanto são 7 apenas, tá, Maurício? Ele pode ser cortado, Lugó? Por enquanto ele não está convocado. Por enquanto ele não está convocado. Não tá. Eu não sei nem se já se desconvocaram ou não.
E assim, Lugo, o Riai, vale dizer, ele foi convocado para os amistosos da Argentina, jogou contra Honduras e jogou também contra a seleção da Islândia, quase que o tempo todo. Honduras, ele jogou o jogo completo, e a Islândia meio tempo, porque assim, por desfalques da lateral direita da Argentina, né? São dois jogadores machucado, né? machucados, exatamente. Mas mesmo assim, acho que não vai ser convocado, eu acho, talvez, né? O Scaloni vai optar por um zagueiro no lugar do lateral. Um zagueiro. A Argentina convocou um zagueiro hoje, então o Giai é capaz de ser cortado mesmo. Então vamos aguardar. Eu não vi se saiu o corte do Giai ainda ou não. O Flaco, o amistoso eu vi o último amistoso, ele jogou bem o primeiro tempo. O Flaco se movimentou, criou chance de gol, deu passe para gol. Jogou bem o Giai. O Giai fez tabelinha com ele, impressionante. O Giai fazendo tabelinha, cruzando. O Flaco se defendeu bem. Também não vai ser titular na seleção argentina. Não deve ser titular, o Lautaro que deve ser, o Julián Álvares, são os dois atacantes que devem ser os titulares da seleção argentina. E o seu John Arias deu o ar da graça, fez 2 gols, dividiu, correu, apareceu, driblou. Eu falava, Lugo, estava escondido por causa da Copa do Mundo. Então vamos aguardar. Eu torço porque Colômbia, Paraguai, Uruguai, Argentina caiam fora nas oitavas de final, volte todo mundo. Como assim, André? Como assim? Você quer que todos os times que tem jogador do Palmeiras vão embora, é isso, André? Quero que volte todo mundo, Lugo. André, mas peraí, tem um contraponto. Meu Deus, aqui. André, o Paraguai... Karina, o André quer que todo mundo, toda a seleção que tem jogador do Palmeiras caia fora. Ou seja, o André vai torcer contra o Paraguai, que joga amanhã, contra o Uruguai, contra a Argentina e contra a Colômbia. O André quer que logo voltem os 7 jogadores do Palmeiras, cara. Você tá nessa linha também? E a seleção brasileira não tem nenhum jogador do Palmeiras, né? Tem 2 das crias, que é o Danilo Henrique, mas não tem nenhum. Então, pro André, viu, Karina? Eu acho que ele quer que o Brasil permaneça na Copa e que Paraguai, Uruguai, Argentina e Colômbia vazem o mais rápido possível. Você tá nessa, Karina? Vai lá. Não, Lugo, eu acho que eu tô torcendo para o Paraguai se destacar, inclusive, porque eu quero mais é que Maurício, Sousa, que sejam negociados. Vai que eles sejam super valorizados e a gente consiga negociá-los na janela de transferência, André. Você tá pensando nisso. E é importante, o Palmeiras precisa da questão orçamentária, né, para fechar o ano, precisa vender jogadores. Espero que não venda o Flaco Lopes, se bem que eu acho que é bem provável que isso aconteça. Mas, Lugo, se o Paraguai fizer uma Copa de destaque, for a sensação da Copa do Mundo, a gente pode se livrar aí do Maurício e do Sousa numa mesma janela aí de transferência. Aí eu vou acreditar que o Lobo Mal vai comer a Chapeuzinho Vermelho. André, tá aí o José Marcos dos Santos. Amigo, você saber que o dono da lateral direita da seleção uruguaia é o Varela, tá colocando. Mas aí eu tô falando da questão da Argentina, né? O Riai é da seleção argentina. André, tá aí, ó. André, Karina, vou comentar sobre esses 7 jogadores. Quais desses são titulares do Palmeiras? Dos 7 convocados já certos da Copa do Mundo, quais desses 7 são titulares no Palmeiras e nas suas seleções? Vai lá. Gustavo Gomes é do Palmeiras e no Paraguai. O Piquerez, se tivesse em boas condições, seria titular no Uruguai e no Palmeiras. O Flaco não é titular na Argentina, é titular no Palmeiras. E o Arias é titular na Colômbia e é titular no Palmeiras, Lua. Então tá, então são 4 jogadores desses 7 que são titulares no Palmeiras e nas suas seleções. Karina, concorda com o André? Não, vai lá. Não, o Flaco não é na seleção argentina, Lugo. Não, então quais são? De seleções. Quem são os titulares nas suas seleções? 3. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, Piquerez se estivesse bem, e o Arias. Então desses 7... 3 são titulares das suas seleções. Concorda ou não, André? Karina? E quais deles são titulares do Palmeiras? Para mim, titular no Palmeiras é o Gomes, né? É o Piquerez e é o Flaco Lopes e o Arias. São 4. 4 titulares são no Palmeiras e 3 das suas seleções. Karina, comenta aí, depois já passo para falar do Flamengo. Os 9 selecionáveis do Flamengo, nós vamos comentar aqui também. E vai deixando o like, rapaziada. Você que tá aqui com a gente, senta o dedo no like, se inscreva. Quero muito, se você puder se inscrever, pra gente bater a meta de 140 mil inscritos. Queria que acontecesse nessa live de hoje ainda. Vai lá, Karina.
Lugol, para mim, assim, o Sousa é banco, né? Embora tenha sido útil na ausência do Vitor Roque, foi muito útil, tá? Importante, fez gols, participou, não decepcionou, não. Né? Dentro da limitação técnica que a gente sabe que ele tem, foi bem o Sousa, mas é banco. Maurício, muito mal, assim, veio até como um atacante, uma esperança de uma referência ali no ataque, e no Palmeiras não mostrou que veio até agora, para mim é banco. E o Emiliano Martínez, Lugol, às vezes que tem entrado agora para reforçar o meio de campo, tem feito ali o arroz com feijão, atuações protocolares, não é um grande volante, mas é útil também para o elenco, o banco também, os restantes aí, todos titulares no Palmeiras, absolutamente. O Emiliano é um arroz com feijão, feijão em cima do arroz ou arroz em cima do feijão? O feijão em cima do arroz. Ah, então ele serve. Lugol? Tá no mudo? Tá no mudo, Lugol, tá no mudo. Tá o no mudo, Lívio colocou aí, Botou. colocou aí. Podia trocar com o Mengão Ayrton Lucas por Piquerez. Olha, o Ayrton Lucas começou até bem, mas tá numa fase péssima. Não. Hoje eu não trocaria o Ayrton Lucas por Piquerez, não. Hoje não, viu, André? Não, Hoje troca não. pelo Jequité machucado. Quer? A gente empresta um carro batido pra vocês empregam um carro com pneu furado. Tá pau a pau. Ó, vamos então. Então tá aí, o Palmeiras tem 7 jogadores selecionáveis e eu vou colocar agora a lista do Flamengo, que tem 9 jogadores em suas seleções. O Flamengo tem na seleção brasileira 4 jogadores na seleção brasileira. Tem mais 3 na seleção uruguaia, 1 na seleção colombiana e 1 na seleção equatoriana. Queria começar pela Karina, depois passo pro André. Karina, desses 9 jogadores da seleção, por isso que mostra, né, que Palmeiras e Flamengo hoje, o elenco é muito mais qualificado que os demais. Tá aí a prova. 7 do Palmeiras, 9 do Flamengo na Copa do Mundo. Ou seja, juntando Palmeiras e Flamengo, nós temos 16 jogadores participando da Copa do Mundo. E são times importantes. Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia, Paraguai, são seleções importantes sul-americanas aqui. Karina, desses 9 selecionados do Flamengo, quais são titulares do Flamengo e quais são titulares em suas seleções? Vai lá, Karina, depois eu passo para o André. Vai lá. Lugol, para mim, assim, que eu considero, né? Não que são titulares, que eu considero, né? Para mim, assim, o Léo Pereira e o Paquetá absolutamente titulares, né? O Léo Pereira vai bem ali na zaga, o Paquetá é um jogador útil, também para mim é titular absoluto, o Varela vai muito bem na lateral direita, o De La Cruz, Lugol, assim, tem a questão do machucado, né? Tá sempre com lesões, não é um jogador que fisicamente passa confiança, porque tem esse retrospecto ruim em relação a lesões. Arrascaeta, para mim, titular absoluto, genial, assim, um cara muito diferente, um jogador diferenciado. Carrascal é um bom jogador, Lugol, mas tem o parafuso um pouco frouxo, né? A gente sabe que não dá muito também para confiar, a questão do temperamento um pouco complicado. E o Plata é um jogador útil, Lugol. Então, para mim, titulares mesmo, absoluto, que eu considero. Eu falei Danilo e Alexandro, não considero Danilo banco, Alexandro titular, né? Por falta de opção. Acho que por falta de opção, Alexandro titular. Então, assim, para mim, Léo Pereira, Paquetá, Alexandro, Varela, Arrascaeta, Lugol. Os 5. André, seu comentário sobre o Flamengo aí, vai lá. Vamos lá. Alexandro, se ele não servir em 2012 para o Santos, por que ele serve para o Flamengo em 2026? Bagre. Danilo, não serviu para o Santos em 2012 e serve para o Flamengo em 2026? Bagre. Léo Pereira, bagre. Paquetá, meio bagre. Aí Varela, bom jogador. O Arrascaeta, fora de série. Mas que condição física tem o Arrascaeta hoje, né? Qual a condição física que tem o Arrascaeta hoje? Carrascal, Matusquela e Plata Matusquela. É essa a definição, Lugol. Craque aí, de todos esses, no Palmeiras não tem nenhum craque lá. Esse o Flamengo tem, que é o Arrascaeta. Mas o Arrascaeta chega, eu acho que... Desse Palmeiras não tem nenhum craque. Desses 7 do Palmeiras, nenhum craque. Não, craque não. Tem bons jogadores. Craque não, Lugol. Craque não. Craque, pô, gente, para ser craque... os caras hoje usam a palavra craque para qualquer jogador. O craque é o Arrascaeta, mas qual a condição física do Arrascaeta nessa Copa do Mundo, né? O Uruguai está escondendo uma série de coisas, está escondendo a condição física do Arrascaeta, está escondendo a condição física do Piquerez. Eu acho um absurdo isso, Lugol, porque os clubes é que gastam fortunas com os jogadores, os clubes que bancam os salários dos jogadores
e tá aí a deriva. Os caras estão lá, ninguém sabe o que está acontecendo com os jogadores importantíssimos dos seus clubes. O De La Cruz, por exemplo. O De La Cruz já tem problema sério no Flamengo, dito pelo próprio médico do Flamengo, Lugol. Pelo próprio médico do Flamengo. Então, assim, eu não sei o que estão fazendo com os jogadores. O Uruguai é muito estranho, eu tenho muita preocupação. O flamenguista deve ficar muito preocupado com a Arrascaeta, o que a seleção uruguaia vai fazer com a Arrascaeta, e o palmeirense fica muito preocupado com o Piquerez, com o que a seleção uruguaia vai fazer com o Piquerez. É isso mesmo. Então, para mim, deixa eu comentar um pouco do time do Flamengo. Então tá aí, Danilo e Alexandre, os dois primeiros, são titulares do Flamengo. Não, titular não, né? Quem titular do Flamengo é o Varela, né? É o Varela, né? Então, não, o Alexandre pelo lado esquerdo. Mas o Alexandre pelo lado esquerdo. Então, o Danilo não é titular no Flamengo, é o Léo Ortiz e o Léo Pereira. Nem no Flamengo ele é titular e foi convocado para a seleção brasileira. Isso que é esquisito, né? Nem no Flamengo ele é titular. É muito esquisito, né? Nem no Flamengo o Danilo é titular, gente. É o Léo Pereira e o Léo Ortiz. Aí é convocado, umas coisas muito esquisitas. O Alexandre tem jogado na lateral esquerda, para mim, se você olha Alexandre e tem lá o Ayrton Lucas, eu acho o Ayrton Lucas tem mais qualidade, mas caiu muito de produção o Ayrton Lucas, aí o Alexandre tem jogado. Mas eu não acho também um lateral primor, mas o problema é que não é que ele é um primor. Quem levar? Quais laterais do futebol brasileiro você levaria no lugar do Alexandre e do Ayrton Lucas? Talvez o Alex Telles do Botafogo? O Alex Telles do Botafogo, para mim, é um bom lateral esquerdo. Eu levaria, talvez o Alex Telles fosse uma opção boa. Conservador. Mas é uma opção boa. Mas não tem lateral. Arriscar, já que arriscar, foi o Luciano Juba, Lugol. Leva o Luciano Juba. Mas aí é demais. Mas aí é muito arriscar demais. Para ficar com esse peixe de boca aberta aí, que ele vai ficar de boca aberta sábado, vocês vão ver isso aí de boca aberta sábado. Depois vocês vão me falar. André, eu acho o seguinte, eu não acho que o Alexandre é um baita jogador, mas não tem lateral no Brasil. É uma carência, assim, absurda. Levar o Juba, André, não tem como levar o Juba. O cara tá num time, numa aberração, não dá. Tem que levar jogador pelo menos lastro, grande. Né, Lugol? Não tem lastro. Só que nome. Vocês estão levando o Alexandre com nome. Danilo, por que o Danilo tá na Copa do Mundo, Lugol? Me explica. Quem que você prefere? Não tem. Thiago Silva ou Danilo, Lugol? Thiago Silva campeão português. Quem que você prefere? Mas o Thiago Silva tá numa descendência, André. O Thiago Silva acabou já pro futebol. Não acabou nada. Acabou de ser campeão português como titular do mas o Thiago Silva tá numa decadência desgraçada, o Thiago Silva. Não, eu tô falando em relação a levar Danilo, você prefere o Thiago Silva? Levar não tem porquê, Lugol. Não tem porquê. Mas, André, é um jogador para ser convocado pela seleção. Tem o Paulo Henrique do Vasco, o pessoal está comentando o Paulo Henrique do Vasco. Horroroso. É um trem desgovernado, grosso, perna torta. Vocês estão loucos. Esse cara é horroroso. Ele é o Vitinho do Botafogo, horroroso, jogador horroroso. Não, gente, a gente está numa crise de laterais, não é no Brasil, é no mundo. É isso que eu tô falando. O melhor lateral do mundo é marroquino. O melhor lateral do mundo é marroquino, gente. O melhor lateral do mundo é marroquino. A crise no mundo de lateral. Aí tá aí, ó. Então, Alexandre e Danilo, pra mim é muito por conta que não tem laterais no futebol brasileiro. O Léo Pereira, ele estava até melhor antes de ser convocado. Hoje já não vive um bom momento, mas talvez pelo conjunto da obra, pelos últimos meses, eu acho que cabe a convocação dele. Paquetá, pra mim é um jogador muito comum, mas também, de novo, não tem jogador pra colocar, gente. A gente fala do Paquetá, quem vai colocar no lugar do Paquetá? Não tem. Então o Brasil, olha, sem brincadeira, se o Brasil chegar na semifinal dessa Copa do Mundo, pode erguer a mão pro céu. Eu não acredito na seleção brasileira e não tenho vergonha e não tenho medo de falar. A seleção tá muito fraca e esse Ancelotti, olha, a forma como ele tem colocado o time do Brasil é assustadora. Ele acho que é o Pardal italiano. Se a gente tem o Abel Ferreira, que daqui a pouco nós vamos falar que tomara que saia do Palmeiras com essa proposta do Fulham. Meu Deus, nunca rezei tanto pra essa aberração desse Abel ir embora do Palmeiras, porque o Palmeiras tem qualidade pra jogar bola. O Palmeiras, no primeiro semestre, não jogou nada. E tem qualidade, tem jogador pra jogar. E pra mim tá na conta do Abel. A Chapecoense foi uma vergonha. Ganhamos na Bacia das Almas Chapecoense por conta do Abel, porque é elenco curto, porque esse John Arias só estava pensando na seleção colombiana, o Palmeiras não tá jogando nada, e pra mim não é por culpa do elenco, não. Não é por culpa da Leila, não é por culpa das contratações, é por culpa do Abel, e o segundo semestre me assusta muito. Então o Paquetá vem muito por isso, não tem jogador no futebol brasileiro, e o Paquetá talvez seja um jogador nota 7, por isso que ele tá aí. Varela pra mim, Karina, é o melhor lateral direito, sem dúvida alguma, do futebol brasileiro e merece estar. Para mim, é o jogador, não tem dúvida. O Varela hoje é o melhor lateral direito
do futebol brasileiro, não é à toa que ele está titular do futebol do time uruguaio. Tá bom? Ele aí. O De La Cruz é um jogador que se machuca muito. Eu acho um jogador que tem muito mais... Veio com grife, eu concordo, mas nem no Flamengo consegue se firmar como titular. Um jogador que se machuca muito e, para mim, não tem como ele ser titular nem no Flamengo. Imagina na seleção uruguaia. E o Arrascaeta, para mim, é craque, vive um momento complicado. A seleção uruguaia sacaneou o Flamengo, colocou ele para jogar sem ter condições e agora foi lá o fisioterapeuta tentar resgatar o Arrascaeta, que para mim hoje é um baita jogador. É um cara que eu sempre falo, gente, ninguém quer o Arrascaeta, Karine André, ninguém quer contratar o Arrascaeta com 32 para algum time. Eu não aguento mais ver esse Arrascaeta jogar bola, Karina. Vira e mexe. Ó, o Flamengo em 2019 era aquele baita time. E hoje quem continua decidindo o jogo do Flamengo, ele continua sendo o Arrascaeta, o Pedro e o Bruno Henrique. Ou seja, nenhum dos jogadores que chegaram no Flamengo são decisivos. E o Arrascaeta continua sendo ele. Ele, o Bruno Henrique e o Pedro. André, vai lá, André Carinho. Eu acho que o Palmeiras tem condição de ser campeão brasileiro. Eu também acho que tem. Tem, não tem, André? Tem. Por causa disso. É isso. Agora, o Arrascaeta vem se machucando com frequência. Essa última contusão ele não teve culpa. Então, assim, ele é um jogador que tem que se preparar muito bem, não é todo jogo que ele pode jogar. Mas, cara, assim, ele é diferente de tudo que tá aí. Ele é um camisa 10 mesmo, é o autêntico camisa 10. É o cara que... E o Varela, são os dois jogadores para mim do Flamengo que realmente mereciam convocações. Agora, você pega Léo Pereira, cara, sinceramente, o Murilo, que era ex do Corinthians, eu acho que tá no Nottingham Forest, é muito mais zagueiro do que esse Léo Pereira, Lu. Muito mais zagueiro. Muito mais. O Thiago Silva é muito mais zagueiro do que Danilo, Lu. Mas é muito mais zagueiro. Não tem nem... O Wanderson, não sei, o Wanderson que joga no futebol francês, eu não sei se ele está machucado ou não, que foi lateral direito do Grêmio, é muito mais lateral do que o Danilo, que o Danilo está indo como lateral. Então, assim, cara, umas coisas que o Ancelotti fez, ele está levando o cara para segurar o vestiário. Pô, ele, um cara de 67 anos, precisa de jogador para segurar o vestiário, Lugó. E aqui no Brasil, a gente tem aquele rolo lá do Bruno Henrique que não acabou. Todo mundo achou que acabou, né? Tá jogando e tal. No STJD do futebol ele está absolvido. Porém, na Justiça do Distrito Federal foi recusado o recurso e mantém o Bruno Henrique do Flamengo como réu por estelionato. Ele é acusado de forçar o cartão amarelo para beneficiar aí apostadores, parente, né? Durante o jogo contra o Santos no Campeonato Brasileiro de 23, que foi disputado em Brasília. Então, o Bruno Henrique tá complicado aí, né, velho? A defesa dele alegava que a acusação por estelionato não seria válida, uma vez que, na visão dos advogados, a casa de aposta, que seriam as vítimas do crime, não teriam apresentado nenhuma representação contra o Bruno Henrique. A decisão do desembargador lá, o Jair Soares, foi divergente, defendendo que as casas de apostas em que os palpites de que o atacante seria divertido na partida em questão, emitiram alertas e informações às autoridades. Eita nós, cara. A representação para os crimes de ação penal pública condicionada não exige formalidade específica, bastando a demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal, cuja aferição em sede de recurso especial não pode exigir reexame de provas sobre pena de violação na súmula. Afirma aí um trecho da decisão do desembargador. Então, Bruno Henrique, de novo, vai enfrentar aí uns mal bocados e pode ser até preso, né, velho? Você imagina só, cara. Baita de um jogador de futebol aí, né? Mas, fazer o quê, né? Justiça é isso, velho. Então vai ter que enfrentar essa aí e com certeza o Flamengo vai dar todo o apoio para ele, né? Vamos que vamos. E o Flamengo deu uma sondada aí num jogador lá do Real Betis, do Nelson de Ossa, né? Nelson de Ossa, de Ossa, não sei se é esse, como é que fala, né? É um colombiano que joga no Real Betis, que estaria negociando a sua transferência para o River Plate. Só que quando o Flamengo demonstrou interesse, segundo o River Plate, a negociação travou. O Real Betis, opa, peraí, tem um Flamengo interessado. E aí aumentou a pedida pelo jogador e que ficou inviável para o River Plate, que a gente sabe que não está lá naquelas boas situações, ainda mais que é um clube da Argentina, né? A gente sabe como é que a Argentina tá. Então, assim, né? Segundo o jornalista Alberto Machado Monedro, falou o seguinte, Monedeiro, né? Monedeiro, o nome do cara. As altas exigências do Real Betis pelo jogador colombiano esfriaram o negócio. Além disso,
há um descontentamento significativo dentro do River Plate em relação aos resultados após esse investimento potencialmente grande. A chegada do colombiano também é complicada por questões esportivas e regulatórias. O River já contratou Castanho ano passado e está muito perto de finalizar a contratação de Arambarri, e além disso já teriam preenchido a cota de jogadores estrangeiros lá do River Plate. Então, complicado, né? E apesar de não ter evoluído por uma conversa mais profunda com o Betis pelo jogador, as portas para a transformação do primeiro contato em uma negociação escancararam de vez ao Flamengo, né? Aquele negócio, né? Com a dúvida sobre o Arrascaeta. Se o Arrascaeta vai voltar da Copa do Mundo e com possibilidade de venda de Jorge Carrascal, o De Ossa aparece aí como uma oportunidade, né, de suprir a vaga que desde 2019 é ocupada apenas pelo Arrascaeta. Mas aí tinha o Carrascal que era para fazer essa função, acabou não fazendo, né? Mudou o jogo. Então, procura hoje ainda o Flamengo, tá procurando ainda um cara para suprir a vaga do Arrascaeta ou disputar a vaga com o Arrascaeta, assim como disputar também a vaga com o Pedro. Então, são dois jogadores que são prioridades no Flamengo. Inclusive, o BAP já deu essa letra aí numa entrevista que ele deu aí na internet. Mas que foi engraçado, né? Imagina o Flamengo vai lá e demonstra interesse no cara e aí segura a negociação com o River Plate. Puta que pariu. E tem que tomar cuidado porque daqui a pouco fica sem nenhum, sem nem outro, né? Ó, cuidado, né? Como diria, né? Nem flor, nem fro. Ó, cuidado. Já o lateral Kaique Bruno do Cruzeiro pode estar indo para longe do Flamengo, segundo o nosso Fla.com.br, tá? Rapaziada, assim, ó, o Flamengo pode ver aí um dos seus laterais que estavam monitorados para a próxima janela tomar outro rumo. Segundo informações da imprensa europeia, o italiano Como 1907, né, se adiantou na disputa, está muito próximo de acertar a contratação de Kaique Bruno, destaque do Cruzeiro. Lembrando que eles contrataram o cara do Racing lá, né? Lembra que eu brinquei aqui? Pô, o Flamengo, em vez de contratar o Kaique, já vai direto no cara do Racing, que pelo jeito é melhor do que o Kaique. E aí, meu amigo, leva ele pro Flamengo, né? E dá um chapéu no Cruzeiro, mas não aconteceu. Hoje, conversando com um cruzeirense que trabalha comigo lá, disse que compraram o cara. Eu não vi depois da notícia, mas segundo ele já estava tudo certo, né? Então é o seguinte, a equipe italiana do Como 07 superou a concorrência do Real Betis também e do Flamengo, encaminhando um acordo, né, junto ao Cruzeiro, os valores da operação em 14 milhões de euros. Puta que pariu. 89 milhões de reais na cotação atual. O Kaique, de 22 anos, é considerado um dos principais laterais esquerdos em atividade no futebol brasileiro e vinha sendo observado por diversos clubes do exterior, né? E a possibilidade de retorno ao mercado europeu sempre foi vista como um cenário forte para o jogador. Aquele negócio, né? No Flamengo, a lateral esquerda não é tratada como uma prioridade absoluta, mas o clube segue atento aí à oportunidade de mercado para reforçar o setor. A diretoria entende que o elenco é competitivo e busca apenas contratações pontuais para elevar ainda mais o nível da equipe. Lembrando que a lateral esquerda, que se não me engano é o Alexandro e o Ayrton Lucas, né? E estavam querendo o Kaique para liberar o Ayrton Lucas. Então não sei, né? Aonde que vai essa prioridade aí? Porque o Ayrton Lucas, a torcida é meio irritada com ele, né? E no Flamengo, quando a torcida é meio irritada, é difícil o cara prosperar, véio. É complicado. E o Pedro? Pois é, o Pedro sempre chamando a atenção do mercado da bola aí, de clubes do exterior, Europa, clube lá da Arábia, e agora é o Al Rayyan. O Al Rayyan andou sondando o Pedro, o clube lá do Catar, que monitora a situação do Pedro, mas a diretoria do Flamengo não vai negociar. O Pedro já falou que não quer negociar. Se quiser levar, meu amigo, multa. Sabe quanto que é a multa do Pedro? 100 pila, 100 milhões de euros. Então, se quiser levar o Pedro, e se o Pedro quiser ir embora, é 100 milhões de euros depositados na conta do Flamengo, e aí tá tudo certo, né? Então, né, Pedro continua no Flamengo, ainda mais que o Flamengo tá procurando outro cara para dividir aí, né, a posição com ele, né? Um cara para fazer sombra pro Pedro, porque hoje só tá o Pedro ali, tranquilo, sossegado, e quem veio não deu conta, então estão querendo buscar um cara aí para ajudar o Pedro, né? Então,
o Flamengo hoje entende que o Pedro continua sendo uma peça importantíssima para o elenco e qualquer possibilidade de transferência é só a vontade do jogador e a multa. Vamos que vamos. E o Augustin Rossi, goleiro do Flamengo, que andou sendo criticado bastante ultimamente aí, principalmente depois da derrota para o Palmeiras, né? Complicou um pouco a situação dele, a torcida andou pegando muito no pé, muitos memes na internet também sobre o gol que ele tomou, principalmente aquele gol do Paulinho, né? Então o Rossi estava na mira aí do River Plate, só que o Flamengo, segundo o flamengoRJ.com.br, o Flamengo recusou negociar o Rossi com o River Plate, porque apesar de ter interesse firme no River Plate e do acompanhamento do Besiktas, que é outro que está interessado no Rossi, a diretoria entende que a saída agora não seria uma boa decisão, e meio às críticas que ele está recebendo nas redes sociais, mesmo assim, né? E a manutenção do elenco também se sustenta na confiança do Leonardo Jardim, né? O Léo Jardim, né, acha que ele tem que ficar com o Rossi, confia no Rossi, e aí o Flamengo consultando o Léo Jardim, não tem nada, ele é goleiro do Flamengo, é titular ainda, tem fases ruins, né, acontece, não é sempre, o tempo todo, né, mas o cara já fez coisa importantíssima pro Flamengo, você tá louco, então o Léo Jardim confia no desempenho do atleta, tá? Então vamos aguardar, né, o River Plate tá sonhando, só que na neca. Por enquanto não, meus amigos. Fique na tua aí, seu River Plate. Que daqui ele não sai. Pelo menos agora. Pelo menos por enquanto. Falando que tem um monte de coisa. Olha aqui, ó. FlamengoRJ.com falando que o Flamengo finaliza oferta de 10 milhões de euros pelo atacante do Curitiba. Essa é uma notícia. É até interessante, porque o que a gente está ouvindo falar sobre o Flamengo na próxima janela, mais ou menos casa com essa notícia aqui. Tá? Esse jogador chama Lucas Ronier, do Coxa. Então o Flamengo teria apresentado essa proposta aí. E a informação é do jornalista Rogério Scarione, da Rádio Jovem Pan News de Curitiba, e traz à tona a estratégia do Flamengo no mercado da revelação de jogadores brasileiros. Né? É aí que tá. E aí o Flamengo já planeja a contratação para 2027, né, porque este ano o cara já não pode mais jogar no Campeonato Brasileiro, porque ele já tem mais das 15 partidas lá pelo Coxa, pelo Brasileiro. Daí não pode atuar no Flamengo agora no Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo está planejando contratar para 2027, lembrando que é um jogador novo, cara, 21 anos, tá? Ele é baixinho, né, tem 1,65 m de altura, é canhoto. Aí ele passou toda a base no Curitiba e integra o elenco profissional desde 23. E nesta temporada ele tem 3 gols e 4 assistências em 23 partidas. Meio fraquinho, né? Por que tá interessado nele assim? No ano passado ele foi um de destaque aí do Coxa no acesso à primeira divisão, com 7 tentos, 7 gols e 2 assistências em 39 jogos. Meio fraquinho, né? Vamos falar a verdade. Tá estranha essa notícia aqui. Embora que caiba, né, no que a gente viu aí na imprensa divulgando que o Flamengo resolveu agora pegar jogadores mais novos, fazer um planejamento melhor, né? Rejuvenescer o elenco e scout, né? Scout, de repente esse é um jogador aí de scout do Flamengo, né? É coisa que o José Boto adora fazer. Ele faz isso, ele é mestre em fazer esse troço aí. É só que quando ele veio pro Flamengo, ele não esperava a pressão que ele ia tomar aqui quando ele trouxe Juninho. Então tem que tomar cuidado, seu José Boto. Eu tô achando muito fraco esse jogador aqui, na boa. Né? Pelos números dele, pra mim, é aquele jogador meia boca, velho. E aí vai no Flamengo, um jogador meia boca? Meu Deus do céu. Coitado do cara, velho. Vai acabar com a vida do rapaz. Ó, galera, por falar em Copa do Mundo, a seleção brasileira treinou nessa quinta-feira. Tem mais uma atividade na sexta, antes da estreia contra o Marrocos. Na atividade de hoje, o Ancelotti esboçou o provável time titular com Alisson, Danilo na lateral direita, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro na lateral esquerda, Casimiro e Bruno Guimarães, os 2 volantes, Lucas Paquetá, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rafinha. Olha, tô curioso para ver esse time em campo, se de fato foi isso mesmo. Lembrando, repito, tem mais uma atividade nessa sexta. Acho que ele não vai fazer grandes coisas nessa atividade. Treino de véspera é sempre aquele ajuste, aí tu faz um treinamento de bola parada, enfim, uma jogada ensaiada.
geralmente não costuma ser o famoso coletivo, treino tático para decidir time, tá? Por falar em Flamengo agora, o pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o famoso STJD, manteve a decisão de suspender Carrascal por 3 partidas, devido à reincidência aplicada após o cartão vermelho direto recebido na vitória do Palmeiras por 3-0 sobre o Flamengo, no dia 23 de maio, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a punição confirmada, o meia não ficará à disposição do Flamengo, depois da data FIFA, obviamente, nos jogos contra Chapecoense e São Paulo, a serem cumpridos após essa competição. O jogador já ficou de fora do duelo com o Curitiba, último compromisso do clube antes da pausa no calendário de jogos. Novamente, Carrascal prejudicando o Flamengo por conta de cartão e ficando fora de mais 2 jogos. Alô, Carrascal, que inclusive está com a seleção colombiana na Copa do Mundo. Ó, galera, se liga nessa. Léo Pereira, quer dizer, o empresário do Léo Pereira, Ricardo Scheid, deu uma entrevista à ESPN. Eu vou ler exatamente o que ele falou e vocês vão se recordar de onde vocês já tinham escutado isso. Abre aspas. Léo Pereira sempre disse, sair do Flamengo e brigar para não cair não faz sentido. Não vou para time pequeno só para dizer que fui para a Europa. Prefiro fazer história no Flamengo. Parece que eu ouvi isso por aí. Mais precisamente no canal Vene Casagrande, eu avisei a vocês, tá? O Léo Pereira não tem o desejo de deixar o Flamengo por deixar, só para dizer que foi para a Europa. Pelo contrário, a ideia hoje dele é permanecer no Flamengo, fazer história no Flamengo e fincar o seu nome ainda mais na história da instituição Flamengo. Ele já está se tornando ídolo, um jogador com mais de 300 jogos com a camisa rubro-negra, uma coleção de títulos importantes e sendo importante em vários desses títulos importantes que ele venceu pelo Flamengo. Então o Léo Pereira não tem um desejo, você que está com medo do Léo Pereira deixar o Flamengo, não, ele não pensa em deixar o Flamengo, ele não quer deixar o Flamengo, muito pelo contrário, ele quer permanecer no Flamengo. E por falar Flamengo e permanecer, há gente dizendo que alguém pode chegar ao Flamengo. Segundo a imprensa que acompanha o dia a dia do Curitiba, o Flamengo sinalizou uma proposta de 10 milhões de euros, mais de 60 milhões de reais, para contratar Lucas Ronier, destaque de 21 anos do Curitiba. O atacante já disputou 13 partidas no Brasileirão e, por conta das regras da competição, só poderia ser inscrito pelo rubro-negro ao fim da temporada. Além do interesse do Flamengo, clubes de futebol europeu também acompanham a situação do jogador. Peguei essa mensagem, publicada por um jornalista que acompanha o dia a dia do Curitiba, mandei para uma pessoa do Flamengo. Sabe qual foi a resposta? Não sei nem quem é esse jogador. Então assim, gente, novamente alguém tentando se valorizar em cima do Flamengo. É o que eu venho falando para vocês. Se eu for ficar aqui apurando nomes que são especulados no Flamengo durante um período de sem notícia, não tem notícia. Não estou dizendo que alguém inventa, mas não tem notícia. Mas se eu for ficar aqui apurando nomes especulados no Flamengo e trazendo as informações, eu não vou viver, gente. E outra, repito sempre, com a maior humildade do mundo, não sou dono da verdade, eu apenas me responsabilizo por aquilo que eu apuro. Apurei e estou trazendo. Se amanhã o Lucas Ronier for contratado, vocês vão me zoar, vocês vão falar que alguém mentiu para mim, que eu sou, enfim, que eu não trouxe a verdade, beleza. Mas eu me responsabilizo por aquilo que eu apuro e eu assumo as consequências. Mas me garantiram que o Lucas Ronier não está na mira do Flamengo. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui! Enfim, grande nação, chegamos ao final de mais um corte diário de reação aqui do nosso canal, falando sobre Flamengo, sobre seleção brasileira. Deixa nos comentários o que você achou deste vídeo. Não esquece, galera, de fortalecer com like. Isso ajuda bastante aqui o nosso canal. E também pedimos a vocês que, por favor, ativem o sininho das notificações para ficar sempre antenado aí nas notícias, não só do Flamengo, como também da seleção brasileira, que é início de Copa. Vai ter muita novidade aqui falando sobre a seleção. Então fica ligadinho aí, galera. Confere os créditos na descrição. Eu vou ficando por aqui. Obrigado, muito obrigado mesmo pela companhia. Fiquem com Deus. Nos veremos no próximo vídeo.